Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom, meus amores, hoje estamos aqui para conversar. Não sei como vai ser o título, como vai ser a capa, o que vocês estão vendo aí, né? Mas bora começar esse vídeo. Mas como sempre, vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. O canal não acabou, só ficamos quarta e sexta sem vídeo, porque tá acontecendo muitas coisas, mas essa semana volta tudo ao normal. Vai se inscrevendo também se chegou agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E me siga também lá no Instagram, @GabiBastineto, nós temos vídeos diferentes, ficamos mais juntinhas, mostra que tá chegando. Agora sim, bora lá para esse bate-papo. Bom, meus amores, muitas coisas estão acontecendo desde o mês passado, coisas ruins, né? Em toda a área, assim, e eu acabei dando uma baqueada essa semana, sabe? Quando você não sabe nem o que tá acontecendo. Eu não estou suportando mais. É isso, e hoje eu vou contar um dos motivos disso, né? Bom, o vídeo de hoje vai ser contando pra vocês como que a minha cirurgia deu errado. Gabi, você tem cirurgia? Tenho, de otoplastia. Pra quem não sabe, otoplastia é uma cirurgia para orelhas de abano ou diminuir a orelha também. Conforme eu for falando, eu vou deixando as fotos pra vocês, tá? Quando eu nasci com uma orelha fechadinha, bonitinha, e a outra de abana. Eu vou deixar aí pra vocês uma foto de quando eu era bem pequenininha. E não tem muitas fotos, né, porque eu não prendi o cabelo. Eu lembro que foi do nada que eu descobri que eu tinha uma orelha de abano. E quando eu era pequena, minha mãe quis fazer pelo SUS, só que gente, criança, sabe? Então eu falei, ai, deixa quieto. E aí eu fui crescendo, fui reparando a minha orelha. E aquilo me incomodava muito, gente. Eu sempre tive muitos problemas. Tive problema com acne, muito problema com acne, tinha minha orelha. Então parecia que eu resolvia um problema, parecia outro, sabe? Mas só quem tem orelha de abano sabe o quão ruim é. Assim, gente, eu me senti um monstro. E o que era pior é que não era duas orelhas de abana, era apenas uma. Eu tô passada, chocada. Meu Sim, Deus. então eu não prendia meu cabelo, podia estar o calor que fosse, eu não prendia meu cabelo. Quando eu dançava na igreja, eu prendia de um jeito que a orelha fosse junto, assim, sabe? E ninguém sabia disso, gente. Ninguém. Tanto que quando eu namorei o Igor, eu não contei pra ele da minha orelha. Eu fui contar quando eu fui fazer a minha cirurgia lá em 2019. Tinha vez que eu queria prender o cabelo, que eu achava muito bonito, e aí eu prendia e eu olhava e falava, não, não tem como, sabe? Não usava tiara. É horrível, gente. E é aquilo, às vezes tem coisa que incomoda só na gente que o outro não vê, né? E lá em 2019 foi quando eu e a minha mãe decidimos fazer a autoplastia. A gente foi no SUS, não conseguimos. A gente também procurou médico e tava tudo muito caro, gente. Era 6 mil por aí. Até que a gente achou um médico pelo SUS mesmo, né? Eu acho que ele era da Convenção de Cirurgia de São Caetano, que é onde eu moro. Na época, ele também atendia pelo SUS e ele deu o cartãozinho dele e tal, falou que fazia, né, autoplastia, e foi onde aconteceu. Naquela época, eu não acreditava que eu ia fazer aquela cirurgia, sabe? Era uma coisa tão grandiosa pra mim, gente, tão grandiosa, porque imagina, né? E no meu ponto de vista, na minha opinião, eu vejo assim, o antes e depois de quando a pessoa tinha orelha de abano e depois quando não tem, gente, o rosto muda muito, muito mesmo. E como vocês podem ver, a minha orelha é pequenininha, ela sempre foi pequenininha, só que essa, ela era assim, de abana. Então, em 2019, acho que em setembro, eu saí de férias, né? E aí eu fui fazer a cirurgia, fiz os exames. No total, assim, gente, com os remédios, né? Tudo, eu acho que sai uns 4 mil a cirurgia por aí. Depois tem os remédios também, tem a almofadinha que tem que comprar. E vocês não têm noção. É que na época eu ainda não gravava, né? Eu comecei a gravar em 2020 e eu fiz em 2019, quase chegando a pandemia, né? Então eu fiz a minha cirurgia, eu tirei foto, né, de quando eu saí com o capacete. Eu tomei anestesia local, então o médico fazia, eu conversava, teve uma hora até que eu dormi. E eu não imaginava que isso seria meu problema depois de 4 anos, gente. E uma coisa para quem não fez autoplastia e tem vontade de fazer, gente, dói, tá? Porque eu fiz a cirurgia depois de algumas horas à noite, assim, eu fiz de manhã, se eu não me engano, de tarde, alguma coisa assim.
E aí, de noite, minha cabeça latejava, gente. Eu sentia muita dor. Mas assim, uma dor. Eu não sou de chorar, e pra dor assim, e eu chorava, gente. Tomei remédio e tal. Fiquei 3 dias com o capacete. É horrível, não tem como dormir, tem que ficar assim, sabe? Então é uma cirurgia complicada, gente, porque imagina, fica pulsando na sua cabeça, assim, sabe, latejando. Mas aquilo pra mim não era nada, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia dos meus sonhos, eu ia poder usar tiara, eu ia poder prender meu cabelo. Tanto que, às vezes, as pessoas viam a pontinha da minha orelha porque eu tinha mania de fazer assim, ó. E aí eu via lá pra fora, eu escondi. Teve uma vez que um menino me zoou, me chamou de Dumbo e tal. E, nossa, gente, eu ficava com tanta vergonha, eu me sentia um monstro, sabe? E aí, o que que eu fazia? Eu colocava essa pra fora pra tentar enganar as pessoas, sabe? E a orelha ficou muito bonita, gente. Eu não sei se pode mostrar aqui no YouTube, né, os rostos e tal, mas pra mim foi tudo. A orelha ficou muito bonita, desenhadinha, gente, que maravilhosa. E o médico também acabou mexendo nessa daqui. Então ele mexeu tanto na que era jabana e como a que não era, porque ele falou que ia fazer orelhas iguais. Eu e a minha mãe, leigas, confiando no médico, demos ok. Então essa daqui também ele mexeu, né? Mas antes ela já era assim, gente. A minha orelha sempre foi assim. Então realmente assim, sabe, não sei para que ele mexeu. A gente confiou totalmente no médico, ele passou uma segurança. Então a gente falou, esse é o médico, sabe? Até porque a gente não viu ninguém falando mal do médico, coisas ruins sobre, sabe? Até que ele é conceituado, gente, não é qualquer médico, tá? A orelha ficou muito bonita, né? Senti algumas dores. Eu não conseguia colocar a orelha para frente nem nada. E até hoje eu sinto dor nessa orelha aqui. Quando eu fico muito tempo deitada assim, eu acabo sentindo dor. E não sabia se era normal, não sabia nada, porque eu fui na volta para tirar os pontos, né? E dá um alívio quando eu tiro os pontos. E uma coisa que eu amo fazer é usar assim, gente, a minha orelha assim, ó. Sabe? Como você sempre vê no vídeo. Ou às vezes eu divido meu cabelo no meio e coloco para trás. Ai, gente, eu me amo assim, sabe? Com a orelha pra trás, assim, eu acho um charme. Que antes eu não conseguia fazer, né? E a cicatrização, ela demora para acontecer 6 meses da autoplastia, né? E depois que eu tirei os curativos e tudo, eu não tive problema, gente. Ela ficou bem inchada, assim. Eu tinha que dar uma escondida, porque na época eu tava fazendo escola ainda, né? Então dava uma escondida, mas ficou roxo, ficou enorme. Pra limpar a orelha também, gente, era horrível. Eu sentia dor. Então, em setembro de 2024, vai fazer 5 anos que eu fiz a minha cirurgia, gente. E aí que vem o problema, que é uma coisa que tá mexendo muito comigo. Desculpa também, gente, eu tô, né, entrando na TPM. Eu achei que eu não fosse me emocionar, mas como eu falei pra vocês, acho que a cirurgia saiu em torno de 4 mil e era tudo que minha mãe tinha na época, sabe? Então, não foi uma coisa que a gente tinha, assim, sabe? Foi juntando. Eu acho que foi em novembro, dezembro, eu comecei a sentir a minha orelha doendo muito, gente. Muito. Bem em cima, assim, ó. Aqui. Eu dormia e doía muito, gente. Doía muito. Ela ficou vermelha, ficou inchada. E eu falava pra minha mãe, mãe, ó, tô sentindo dor, tal. Com o Igor também, né? E eu percebi que ela tava dando uma abridinha, assim, de leve, gente, mas tava dando. E ainda mais que eu me olho toda hora no espelho, eu gravo. Então eu consigo ver se minha orelha tá abrindo ou não, sabe? Foi aí que aconteceu o problema, meus amores. Eu fui no médico, né? Paguei a consulta, assim, R$ 50. Pra ele ver a minha orelha, né? Porque que eu tava sentindo tanta dor. Eu e minha mãe fomos juntas, né? Porque minha mãe sempre tá comigo, ela vai pra cima e pra baixo comigo. E eu falei pra ele que eu tava sentindo muita dor, que eu não tava conseguindo dormir, que eu tava sentindo inchar, que eu tava sentindo que minha orelha tava voltando. E o médico simplesmente me tranquilizou minha mãe. Ele falou que era só um pontinho que ele tinha que tirar aqui em cima. E foi o que ele fez. Foi bem rapidinho, gente. Entrei no consultório dele, né? Ele tirou o pontinho, que era um pontinho preto desse tamanho, bem fininho. Gente, eu senti um alívio tão grande quando ele tirou aquilo. E aí ele me recomendou um remédio para dor, né? Se eu sentisse dor, tal. E ele garantiu que minha orelha não ia voltar, meus amores. Ele garantiu, ele falou que a cicatrização tava perfeita, que não tinha nenhum problema. Minha mãe confiou nele e tal, só que eu falei pra minha mãe, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, mãe, eu acho que vai voltar, assim, eu não acho que vai voltar pra trás não, sabe? Pode estar inchada, né?
vai dar uma diminuída, mas eu acho que alguma coisa ali não tá certa, sabe? E aí eu tinha um retorno ainda com ele pra ele ver a minha orelha, né? Acho que a gente foi depois de 1 mês e meio. A gente tinha marcado para 1 mês, só que aí era na época das festas de final de ano, né? O médico viajou. Então a gente foi depois de 1 mês e meio lá para janeiro. E o que aconteceu é que eu nem ia voltar, gente, porque a minha orelha foi desinchando, ela tava muito vermelha, assim, gente. E ela foi desinchando, 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 ok. Só que eu comecei a reparar que conforme foi passando esse 1 mês e meio, a orelha foi abrindo, gente, que era meu maior pesadelo. E quando eu vou pra academia, eu prendo meu cabelo. Gente, hoje em dia eu vivo com o meu cabelo 100% preso, assim, sabe? Eu adoro. Ainda mais quando tá calor, né? Insuportável. E eu comecei a reparar na sombra que a minha orelha tava mais pontuda, sabe? A gente se conhece, a gente se olha no espelho, a gente sabe quando alguma coisa tá estranha, né? E eu fui tirando foto, eu fui gravando vídeo. E até que chegou nesse estado, gente, que a minha orelha tá, ó. Olha isso, como ela está pontuda, gente. Então, o que aconteceu? Eu fui tirar o ponto e esse ponto que saiu acabou abrindo a minha orelha. Vocês conseguem ver isso? Talvez para você fale assim, Gabi, isso não é nada, mas gente, isso mexe com a minha autoestima e eu paguei a cirurgia, né? Então, isso que é mais triste para mim, ela tá bem pontuda, gente, ó. Eu vou deixar passando foto aí para vocês, tá? Ela ficou bem pontuda. Depois eu mostro melhor pra vocês, mas ela tá bem pontuda, sabe? A única parte que não voltou da minha orelha foi aqui, porque ainda tá grudada, né? E agora eu tô com a mesma mania de anos atrás que eu tinha quando eu tirei de Havana. Eu faço assim agora, ó. Então, eu acabei retornando com o médico, né? No retorno, eu e minha mãe. E eu falei pra ele que eu tinha sentido a minha orelha voltar, né? Que ela tava aberta. E, gente, ele foi tão irônico, tão cínico, que eu juro pra vocês, eu consigo ver a cara dele agora olhando assim. Ele falou: "É mesmo? Você acha mesmo?" E gente, pelo amor de Deus, não era pra orelha ficar assimétrica? Isso aqui pra mim não tá assimétrico, gente. Pra vocês, tá? E ainda mais eu que gravo o vídeo, eu tô toda hora olhando pra uma coisa que eu não gosto, sabe? E foi algo tão estranho, gente, que aconteceu ali, foi tão estranho que eu juro pra vocês, eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar de raiva do médico. Porque foi como eu falei pra vocês, ele mexeu nas duas orelhas para as duas ficar iguais e foi em torno de, acho que foi 3.800, uma coisa assim. E aí ele simplesmente levantou da mesa, nem prendeu meu cabelo nem nada, ele só olhou assim e falou que ele poderia mexer na minha orelha, né? Fazer algo mais profundo, tirar mais da minha cartilagem. O que eu achei estranho, porque já era pra ele ter feito isso, né? E foi ali que meu pesadelo começou. Aí ele sentou na cadeira dele, né? E falou que ele poderia mexer sim, né? E aí ele simplesmente tirou a folha de baixo do notebook dele e falou que o valor seria aquele. E ele falou que já estava com as minhas fotos de antes. Então eu achei aquilo muito estranho, gente. Parece que ele já sabia, que ele estava preparado para o que tinha acontecido, sabe? E ele queria cobrar o valor de 3.600 em uma orelha, gente, sendo que ele fez as duas, que nem precisava ter mexido nas duas, né? Ele tinha me cobrado 3.800. Eu simplesmente olhei para a cara dele e falei assim: "Nossa, doutor, mas eu achei que você não ia me cobrar, porque é uma reparação, né?" E se você jogar na internet, no Jus Brasil, vocês vão achar a resposta que para correção de uma cirurgia você não paga, gente. E ali foi como se eu tivesse insultado ele. Não, não, porque assim não dá para mim. Então, gente, ele tava só visando o dinheiro, até porque minha mãe falou assim: "Você consegue fazer 2.600?" Ele falou: "Sim, sem problema, a gente parcela lá." Então, gente, ele simplesmente cagou porque eu tava passando e naquele momento eu tava chorando, gente, chorando, chorando de raiva, de frustração, não acreditando no que eu tava ouvindo da boca dele. Eu entenderia se ele cobrasse anestesia, né? Porque tudo certo. Agora, querer me cobrar o valor inteiro, sendo que ele já mexeu na minha orelha. Ele fez o trabalho na minha orelha, vocês estão entendendo? Foi numa segunda-feira que a gente foi lá, né, no retorno, e aí ele simplesmente falou assim: "Não, na quinta a gente já faz a cirurgia e tal." Gente, como se eu tivesse dinheiro assim, né, pra dar e vender o dinheiro. Tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Eu não tenho dinheiro. Eu tô falando pra você. E aí minha mãe fez a pergunta se ele garantia que minha orelha não voltaria mais. E ele falou que não. E foi ali que a confiança, meus amores, foi assim, ó. Agora eu te pergunto, como um médico cirurgião não dá garantia do trabalho dele, gente? É a mesma coisa que ele faz lipo, ele faz silicone, ele faz muitas coisas.
É a mesma coisa se eu tivesse feito uma rinoplastia com ele, abrir tudo, né? E ele não me garantir, gente, não tem como. Ele simplesmente tava olhando pro dinheiro e cagou porque eu tava sentindo. Gente, ele não passou confiança nenhuma. Ele simplesmente, assim, tudo que ele garantiu na primeira vez, na outra, foi assim, o fiasco, gente. Aí eu e minha mãe simplesmente saímos e não voltamos mais. E aí eu fui atrás do projeto Orelhinha. Gente, sério, uma orelha no projeto Orelhinha tá 4.500. Então, assim, aumentou muito desde 2019, né? E assim, gente, não tem como tirar esse dinheiro do nada, assim, sabe? Foi muito difícil fazer a primeira. Eu juro pra vocês, eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu tomei tanto cuidado, gente, mas tanto cuidado. Eu cuidava tanto da minha orelha, dormia de faixa, não batia, não usava brinco, nada, gente, nada de nada de nada, pra ela ficar perfeita. E a gente tá quase em maio, né? Vai fazer 4 meses. E a minha orelha abriu demais desde lá, gente. Eu falei pra minha mãe, ela não vai ficar assim, ela vai abrir mais, porque não tem nada segurando ela. E não é normal um ponto sair, gente. Não é normal, sabe? A gente foi procurando, procurando, procurando. E assim, gente, quase que ia ficar por isso mesmo, sabe? Minha orelha ia ficar assim, eu ia, sabe, não tem o que fazer. Ou ia juntar dinheiro, não sei. Mas o Igor, meu marido, ele me mostrou uma automodelação que ele viu no Facebook. E o que é uma automodelação? Ela é diferente da autoplastia. A automodelação, ela é uma cirurgia fechada. A autoplastia, ela é aberta, porque ele tem que abrir e fazer tudo, né? E a automodelação, não, vou deixar passando aí pra vocês, tá? Mas é simplesmente um tratamento, né, estético, que eles colocam fios na orelha. É igual o que tá muito em alta agora, fazer, tipo assim, com o olho, sabe? Que eles colocam fio pra puxar. É a mesma coisa na orelha. Eles colocam e puxam a orelha, sabe? Com esses fios. E aí, gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fui atrás, fui atrás, fui atrás, e não tem muitas pessoas que fazem isso hoje. Tem alguns dentistas que fazem. E aí eu fui procurando, 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 tanto que eu achei uma pessoa e eu me apaixonei pelo trabalho dela. Então eu entrei em contato com ela, vi que era aqui no ABC, né, onde ela atendia. Minha mãe também achou outra pessoa que fazia pertinho aqui, mas ela também não passou segurança nenhuma. Eu falei que eu já tinha feito uma autoplastia e tal, e ela, sabe, não passou segurança nenhuma. E dessa vez, gente, eu tava com muito medo de confiar em alguém, sabe? Porque foi como eu falei pra vocês, o médico que eu fiz, gente, não é qualquer médico, tá? Não é. Se liga, fica ligada, hein? Então, eu entrei em contato com a doutora. Ela é especialista em automodelação. Ela faz curso também, né, pra mostrar pra outras pessoas fazerem. E nessa semana, por isso que eu acabei não conseguindo gravar vídeo pra vocês, eu tava muito mexida com essa situação. E na terça eu fui na clínica dela, né, pra ela ver a minha orelha. Falou que teve outros casos, acho que foi uns 8, que aconteceu a mesma coisa que eu. Fizeram autoplastia e deu errado. Então eu fui lá na doutora, minha mãe foi junto, eu mostrei pra ela o que aconteceu, né, a minha orelha e tal. E aí ela foi ver a minha orelha, colocar a mão, sentir, e foi ali que ela viu que a minha autoplastia tá muito superficial, gente. Ela falou que ela conseguia ver os pontos de fora, e não é assim, né? E ela falou que por isso que o ponto aqui de cima acabou saindo, gente, foi bem aqui em cima, aqui onde tá bem pontudo, porque era pra ela estar assim, ó, e ela era toda desenhadinha, bonitinha. Aqui em cima ela perdeu todo o formato dela, sabe? Ela mostrou pra minha mãe também. Minha mãe ficou chocada, gente, chocada. Porque a gente não sabe, né? A gente faz a cirurgia e acredita no médico. E ela me perguntou se eu sentia dor. Eu falei que sim. Ela falou que isso não era normal, né? Que se eu tô sentindo dor, tem que tirar os pontos. Mas imagina, gente, se eu já tirei o ponto daqui de cima e abriu, imagina se ele tirasse todos. Ele ia voltar por inteiro, entendeu? Então ela falou que a minha cirurgia, gente, tava superficial, tá superficial, né? Ele não precisava ter mexido nessa. Foi um serviço mal feito, sabe? Às vezes até pensei não foi de propósito pra eu pagar de novo. É a única cirurgia que eu tenho, tá, gente? Que foi autoplastia mesmo. Fora isso, eu não tenho mais nada. E eu decidi fazer automodelação, sabe? Eu pensei, meu, vai ser a última chance. E eu sinto algo bom, sabe? Que vai dar certo. Eu já tava quase desistindo, gente, disso, de verdade. Eu já tava, assim, tentando aceitar que meu olho ia ficar assim, sabe? E aí eu olhava e falava, gente, tá muito grande. Todo momento eu falava da minha orelha. Então, domingo, eu vou fazer minha automodelação, gente. Vou levar vocês comigo. Vou mostrar a doutora também, né? Fazer ela explicar um pouco pra vocês. Minha mãe também gostou muito. E ela falou que tem alguns casos que a orelha acaba abrindo, né, de novo. E ela refaz, gente. Então, assim,
Dessa vez eu não tenho medo, sabe? Vou fazer. Mas ela falou que é definitivo, que é difícil a orelha dar uma abridinha, né? Mas que pode acontecer, mas ela refaz. Só que foi como ela falou, você já passou por uma otoplastia, vai passar por uma automodelação. É assim, quase impossível que a orelha vai voltar de novo, até porque foi um erro médico, né? E vou ser bem sincera pra você, gente, eu já tinha medo de fazer procedimento. Hoje em dia, pior ainda. Então, assim, se você tem algum sonho de alguma cirurgia, faça, mas procure, procure, procure. Sendo que eu também procurei. E assim, gente, quando tem que dar errado, vai dar errado, sabe? Então, se vocês ouvirem algum dia um médico chamado Hamilton, tenham cuidado, gente. Só vou falar isso pra vocês, tá? Bom, gente, a minha orelha, que não era de abana, está assim. Depois que ele mexeu, eu senti que ela ficou um formato meio estranho aqui, tá vendo? Aqui ficou muito coisado. A que era de abano, eu acho, quando ela ficou bonita, eu achei mais bonita do que essa, assim, sabe? Não sei, depois de algum tempo ela foi ficando nesse formato, mas ela tá bem grudada na cabeça, gente, bem grudada, ó, sempre foi. Minha orelha é pequenininha, ela só tá com uma pontinha aqui, ó, mas isso não me incomoda, gente. Eu não quero assimetria, eu não quero perfeição, eu só quero que a minha orelha fique assim. É só isso que eu quero, gente. E aqui pra vocês verem, ó, como tá a minha orelha. Às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, Gabi, não é nada, mas, gente, às vezes na câmera assim não aparece, mas, gente, pessoalmente tá tão grande, assim, grande aqui, sabe, ó. E ela tá dura, assim. Ai, gente, assim, uma tristeza. E a doutora me falou que ela vai ter que abrir a minha orelha pra ver o que o médico fez, pra ver como tá. Ela vai ter que tirar todos os pontos que ele deu. Talvez eu nem consiga finalizar no dia que eu for, dependendo da situação que tá a orelha. Até porque é o trabalho de outra pessoa, né? Então ela falou que ela vai abrir, se tiver tudo certo, ela vai fazer no mesmo dia. Se não, eu vou ter que tirar os pontos, né, que ele fez, esperar alguns dias pra fazer realmente a automodelação. Bom, meus amores, eu confesso que eu estou ansiosa, assim, porque vai ser no domingo, tá bem pertinho. Eu não ia fazer no domingo, eu ia fazer só em junho, depois das minhas férias, né? Mas acabou conciliando e eu tô feliz, com medo e feliz que agora eu vou poder documentar pra vocês, porque a autoplastia eu não gravava, né, gente? Então, é isso pro vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem para ver minha automodelação, pra gente ver como que vai ficar. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, me comentem aí que eu quero focar com vocês, tá? Gabriela vai ficando por esse vídeo aqui então e até o próximo vídeo. Tchau!